Neste estudo de caso, vamos analisar um sistema com muitas informações, né? Na verdade, todas as informações de força que nós vimos até agora. Então vamos imaginar um sistema aqui, ó, que é um plano inclinado, né? Um plano inclinado de um ângulo π sobre 3 radiano, π sobre 3 radianos. Veja, esse sistema tem uma polia, aqui, uma polia que a gente vai considerar ideal. Ela tem massa desprezível, não tem atrito ao girar, enfim. E essa polia está presa a um cabo, ela faz girar um cabo. Nessa extremidade do cabo a gente tem um corpo de massa M. Nessa extremidade aqui a gente tem um outro corpo de massa M grande. Bom, na outra extremidade do corpo aqui a gente tem uma mola que foi esticada até um comprimento L. Até um comprimento L. De tal maneira que a elongação dele, então veja bem, ela foi esticada até um comprimento L, de tal maneira que a elongação vale 2/3 desse comprimento. A elongação vale 2/3 desse comprimento. Outra informação dada é a seguinte: tem atrito entre esse corpo e a superfície, de tal maneira que o coeficiente estático de atrito vale raiz de 3. Ele é adimensional, ele vale raiz de 3. Uma outra informação dada é a seguinte: a constante da mola. A constante da mola foi dada segundo essa expressão aqui, ó, 3 vezes a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade dividido por 4 vezes este comprimento. Então essa é a constante da mola. E a constante tem dimensão de força por comprimento, né? Então está dentro da dimensão correta da constante da mola. Então, com essas informações, supondo, depois que esticou a mola, que ele ficou numa situação estática, aí a pergunta é a seguinte: qual é a massa M em relação a essa massa? Olha que interessante, né? Então veja, a primeira coisa a fazer é aplicar as forças nos corpos. Agora nós temos 2 corpos envolvidos. Então a gente vai ter que aplicar o princípio da superposição em cada um deles, né? Em cada direção. Vamos escolher primeiro o sistema de coordenadas. Nessa direção aqui, ó, chamada de direção tangencial, e nessa direção aqui, chamada de direção normal. Se o corpo tivesse em movimento, essa direção estaria em movimento junto com o corpo. Agora ele está estático, então, veja, essa direção aqui também é chamada de direção tangencial, se ele tivesse girado aqui, não? Ok? Muito bem. Bom, quais são as forças que agem nesse corpo aqui, né? Vamos começar aqui, ó, com a força peso neste corpo de massa M, ok? Aí ele tem aqui a força do cabo tentando, equilibrando, né? Como a força do cabo é considerada ideal, essa força é igual em todos os pontos, ela também é igual aqui, ó. Mesma força de tração aqui. Veja, aqui também tem uma força peso agindo, peso do corpo de massa M, certo? Veja que nessa direção aqui, ó, aqui é o ângulo θ, existe uma componente dessa força que é a componente dessa força na direção normal. E nessa direção aqui, ó, tem uma outra componente dessa força que é componente na direção tangencial. Além disso, a gente tem uma força normal aqui, ó, para contrabalançar essa força peso na direção normal, né? E tem outras 2 forças ainda. A força de atrito aqui, né? Estática, causada pelo contato entre o corpo e a superfície. E uma força elástica, restauradora aqui, né?
nesse sentido, por quê? Porque a mola foi esticada nesse sentido, né? Então a força elástica está tentando resistir nesse sentido aqui. Está tentando resistir nesse sentido. Então essas são as forças agindo no sistema. Vamos começar a analisar para o corpo de massa M. Veja, no corpo de massa M, a gente tem lá, pelo princípio da superposição, duas forças, né? Somar duas forças. A força de tração e a força peso. Isso tem que ser zero. E já vimos que, para que isso seja zero, a força de tração tem que ser igual à força peso no corpo de massa Mzinho, que é massa vezes aceleração. Então essa é uma primeira expressão importante que a gente tem a partir do princípio da superposição aplicado nesse corpo. E nesse corpo não tem mais o que fazer. Só tem essa situação. Vamos agora pensar no corpo de massa M, né? Grande. Então no corpo de massa M grande, veja, na direção normal, aplicando o princípio da superposição, veja bem, nós temos duas forças envolvidas, a força normal e a força peso no corpo de massa M grande na direção normal. Isso tem que ser zero. E para que isso seja zero, a força normal tem que ser, o módulo da força normal tem que ser igual ao módulo da força peso no corpo de massa M grande na direção normal. Que é, como esse aqui é um triângulo retângulo, ele representa o cateto adjacente, então vai ser a massa desse corpo vezes a aceleração, vezes o cosseno do ângulo deste ângulo aqui, né? Então essa daqui é a segunda expressão que nos dá o valor da força normal, né? Força normal é importante porque a gente vai ter que utilizá-la para determinar a força de atrito, né? Então, bom, mas tem outra direção também, que é a direção do tangencial, né? Na direção tangencial, veja bem, quais são as forças existentes? Temos uma força de tração, temos a força-peso na direção tangencial, tem a força de atrito e tem a força da mola. São 4 forças aí, tudo isso tem que ser zero, que aparecem na direção tangencial. Bom, qual é o módulo da força de tração? É este, massa vezes aceleração. A tração está no sentido positivo, e na direção, todo mundo está na direção, né? Todo mundo está na direção tangencial aqui. Ok? Bom, quem é a força peso na direção tangencial desse corpo? É a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade. Agora veja, essa componente representa o cateto oposto deste ângulo. Então é o seno que está associado ao cateto oposto ali. No sentido negativo, né? Sentido negativo. E na direção tangencial. Quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito estático, porque o sistema está parado, vezes a força normal. Quem é a força normal? É mg cosseno do ângulo θ, né? Que a gente determinou aqui. No sentido negativo também. E a força elástica? Qual é o módulo dela? É a constante elástica vezes a elongação, nesse caso, né? Que esticou a mola. Essa elongação também no sentido negativo. O módulo dela é essa e a direção todas tangenciais. Então, veja, para que essa equação seja verdadeira, é necessário que tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro, seja zero. Se a gente... veja que aqui mg aparece aqui e aqui nessa expressão. Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem m vezes g menos o mg pode ser colocado em evidência
aqui dentro fica seno de θ mais coeficiente de atrito vezes cosseno de θ. Cuidado, né? Como ambos são negativos, o negativo foi colocado aqui fora em evidência, aqui dentro ficou tudo positivo. Menos K delta L, isso tem que ser zero. Então todo esse termo aqui de dentro, arranjado agora, tem que ser zero. Veja, nosso objetivo é isolar essa massa, né? Então já vamos fazer isso. Então essa massa aqui vai ficar assim, ó. Se a gente passar todo esse termo para o lado direito, ele fica positivo. E aí desse lado esquerdo ficou a massa vezes a aceleração menos a constante elástica vezes o ΔL. Né? Vezes o ΔL. Dividido por esse termo aqui, ó, que é G seno de θ mais o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ. Então, veja, esse é o termo que nos dá o valor dessa massa. O valor dessa massa. Agora a gente pega essas informações e substitui aqui, né? Veja bem, que interessante. Esse ΔL vale 2/3 de L. O seno de θ, θ é π sobre 3, que é 60 graus. Θ é π sobre 3, que é 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio. É meio. Ok? E esse K? O K também foi dado. Ele vale 3mg sobre 4L. E aí vocês percebem que, vamos começar assim, ó. O G aparece aqui e aparece aqui embaixo. Então ele já pode ser cancelado. Né? O G pode ser simplificado. O G não vai aparecer mais na conta, né? Aí aqui ficou só M. Aqui esse 3, ó, simplifica com esse 3. Esse 2, aparece um 2 aqui embaixo. E esse L também cancela com esse. Então ficou M sobre 2 aqui, né? Esse resultado aqui ficou M sobre 2. Então eu tenho M aqui menos M sobre 2, vai dar o quê? Vai dar metade de M, né? Metade de M. Então, aqui vai ficar um termo que é a metade de M. E aqui embaixo? Aqui embaixo ficou quem? Ficou a raiz de 3. O coeficiente de atrito é raiz de 3, né? Ficou raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, ou seja, 2 vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, raiz de 3. Então, nossa massa aqui, ó, vai ser, racionalizando aqui, ó, multiplica e divide por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 6, né? Porque raiz de 3 multiplica raiz de 3, multiplica raiz de 3 aqui embaixo, raiz de 3 dá 3. 3 vezes 2, 6. Em cima fica raiz de 3 vezes m. Esse é o resultado final da nossa massa, dessa massa em relação a essa. Ou seja, essa massa aqui, ó, tem que ter raiz de 3 sobre 6 do valor dessa massa para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Então esse é o nosso problema interessante envolvendo várias forças, né? Força-peso, força de tração, força de atrito, força normal, né? Força da mola, enfim, um problema bastante rico, né? De informações, ok? Então, até a próxima!